Shalom, shalom, meus irmãos, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Ainda me recompondo. Verdade, irmã Arlene, Deus está mexendo, não é? Em nome de Jesus. Deus é muito bom. E o que nós vamos fazer agora? Vamos pedir para o Senhor entrar nas nossas vidas de maneira a tomarmos uma posição, uma decisão, irmãos. O ano passado todo, a palavra que norteou, que guiou as nossas vidas, que orientou as nossas vidas, foi a palavra posicionamento. E eu creio que ela é apenas um desdobramento daquilo que chamamos de decisão. Então, nós precisamos agora, nesse tempo, tomarmos uma decisão. E eu tenho pregado sobre decisão de acordo com uma realidade espiritual que o Senhor colocou no meu espírito, não é? Falou comigo a respeito disso. Eu confundi um pouco a vontade com o poder de decidir, e o Senhor me esclareceu de uma maneira muito precisa que a vontade é algo que é de dentro de nós. Shalom, pastora Sônia, Deus te abençoe. Que é algo que está dentro de nós e ela é inerente à nossa própria vida, não é? Agora, a decisão, tudo bem, a decisão também é algo que eu posso ter. Só que a decisão, irmãos, ela sempre deve estar livre. E essa talvez seja uma grande batalha que nós tenhamos que travar verdadeiramente. Porque Deus nos deu livre-arbítrio, mas houve um momento em que o homem se entregou a muitas cadeias, a muitos grilhões, e aí fica mais complicado de decidir. Não que seja impossível. Deus não viola o livre-arbítrio, o adversário, ele viola. Conforme você vai se entregando para ele, ele vai tomando o poder de decidir que você e eu temos. Mas isso não quer dizer que o Espírito Santo vá ficar sem fazer nada, apático, passivo. Não. O Espírito Santo se levanta e ele começa a trazer aquilo que é o engano, aquilo que é a força que está conquistando a nossa vontade e depois, né, por consequência, o poder de decidir. Então, em nome de Jesus, eu quero hoje trazer esse enfoque dentro daquilo que temos pregado nesses dias. Vamos entrar com outros tipos de renúncias, mas hoje eu quero trazer essa renúncia daquilo que é o tempo eterno do Senhor para nós. Nós temos um tempo eterno para vivermos, e eu quero trazer uma renúncia em relação àquilo que o adversário possa ter alcançado na tua vida e na minha vida, uma conexão com o tempo dessa terra. Parece que a gente está falando uma coisa de outro mundo, uma coisa meio que esotérica, mas não é isso. Existem cadeias de tempo, não é? Que vêm contra as nossas vidas, devoradores de tempo, que vêm para roubar, matar, para destruir, para nos fazer paralisados, porquanto uma das manifestações que atingiu em cheio a vida de Adão e de Eva foi a manifestação do tempo. O tempo eterno nos foi roubado. O corpo não era para ser mortal, mas ele passou a ser mortal. Então, a partir disso também, nós vemos aí as deformidades de alma e nós vemos os problemas no corpo, que acabam nos levando para a sepultura. E é exatamente isso que nós vamos pedir para o Senhor. Não que nós vamos andar aí sem morrer, não é isso, não é que eu estou falando, mas nós queremos que o Senhor nos tire de todo tipo de desgaste que o tempo tem trazido para nós, no sentido de que vamos morrer, vamos ressuscitar com Cristo, vamos viver eternamente com o nosso Deus, mas queremos que o Senhor nos visite para tirar as cadeias infernais que às vezes o tempo colocou sobre a nossa vida. Cadeias infernais na nossa alma, lugares de abismo, lugares de sepultura na nossa alma, e muitas enfermidades também estão ligadas a esse tipo de manifestação. Um tempo no qual, onde o adversário nos persegue, ele acelera o tempo da nossa morte através de enfermidades, através de feridas, através de tantas manifestações das trevas que vêm para nos segurar. Então, hoje nós vamos orar e vamos pedir ao Senhor, Senhor, nós queremos sim entrar no lugar onde a nossa decisão, ela entre para ser livre. Eu preciso ter a minha decisão livre para olhar as coisas, como diz a tua palavra, que os teus olhos olhem direito. Nós queremos olhar as circunstâncias e descobrir, não, isso verdadeiramente é pecado, isso não faz parte da minha nova natureza, eu não quero nem parte nem sorte com esse tipo de ministério, com esse tipo de alimento, com esse tipo de manifestação, e hoje eu tomo o poder de decisão. Ah, mas você tem vontade de fazer coisas daquela maneira ainda? Eu tenho vontade, mas eu entendi que eu posso decidir
acima dos impulsos da minha carne. Eu vejo uma mulher bonita, que vontade de olhar. Aí, os homens, não é? Que vontade de olhar. Eu vejo um homem bonito, que vontade de olhar. Eu vejo tal coisa, ou desejo tal coisa, e a concupiscência da carne, soberba da vida, a concupiscência dos olhos, estão tão pautados na nossa vida, nós falamos, é que eu estou com vontade. E aí nós nos entregamos à nossa vontade. Não, irmãos, vontade é diferente de decisão. E Deus, Ele quer trazer para as nossas vidas um poder de decidir com sobriedade, com seriedade, de acordo com a eternidade com Deus. Shalom, irmã Carminha, seja bem-vinda em nome de Jesus. Então, que você e eu hoje comecemos a falar para Deus, irmã Daiane, Deus abençoe. Falar para Deus, em nome de Jesus, que a graça do Pai se movimente a nosso favor para que possamos decidir bem. Nós olharmos para o adversário e falemos para ele, falar, olha, até aqui você me cativou, com a minha própria razão, com sentimentos, com pensamentos, com a minha própria vontade. Mas hoje eu quero entrar num lugar onde eu decido ser diferente. Porque coisas novas estão se chegando para mim e eu quero tomar posse disso. Não ficarei pagando pedágio para as manifestações das trevas, em nome de Jesus. Então vamos orar. Amém? Pai, em nome de Jesus, eis aqui o teu povo. Nós estamos crendo que hoje será um dia, Pai querido, onde o Senhor vai libertar muitas e muitas pessoas aqui neste lugar, Pai. Trazendo, sim, o poder de decidir certo, muito para além da nossa vontade, muito para além das nossas emoções, muito para além dos pensamentos que vêm sobre a nossa vida. Nós teremos aquilo que Cristo pôde dizer lá no Getsemane, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E ali ele pôde romper com os grilhões que mantinham Adão preso nos laços de Satanás. Naquele momento, como segundo Adão, aliás, como último Adão, como espírito vivificante, ele estava rompendo com as vontades humanas para poder apresentar para nós uma nova manifestação de decisão. Não é o que eu quero, é o que meu Pai quer. Não é o que eu quero, mas é aquilo que está vivo. Não é o que eu quero, mas é aquilo que verdadeiramente vai me ajudar a me manter na minha caminhada para o céu, cheio de glória, cheio de graça, cheio de alegria. É isso que tu queres para nós. Tu não queres para nós, ó Rei da Glória, que tomemos um caminho de contrariedades com o teu Espírito, mas tu queres que nós andemos, ó Rei da Glória, unidos ao teu Espírito, para que sejamos felizes, ó Deus, na nossa caminhada na terra. Porque às vezes pensamos, Deus quer que eu ande como um com o seu Espírito, é porque ele é egoísta. Não, é porque ele nos ama e ele sabe quem está de espreita, olhando para a nossa vida, só esperando uma má decisão, só esperando uma má resposta para nos roubar, nos matar e destruir. É por isso que tu queres que nós nos alinhemos à tua perfeita vontade. Ela é boa, é perfeita e agradável. Nós possamos decidir nos inclinarmos à tua vontade. Então, vem com o peso da tua glória e hoje nos ajuda, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, o que queremos fazer hoje? Eu quero que você hoje fale para Deus. Deus, eu quero a Larissa. Shalom, shalom, Larissa. Deus abençoe. Nayarinha, Deus abençoe. Shalom, shalom. Em nome de Jesus. Você vai falar para Deus, Deus, hoje eu quero que o Senhor me ajude a começar a decidir de acordo com o poder da tua vontade. Começar a decidir de acordo com aquilo que tu queres que eu decida. Irmãos, presta bem atenção que eu vou falar para você. Deus não vai tomar o teu poder de decidir. Porque conforme o Senhor começou a restaurar a minha alma, ele já havia me ensinado isso muito tempo antes, mas agora ficou muito esclarecido. Deus não vai querer decidir por você, porque você e eu precisamos ser responsáveis pelas escolhas que fazemos. Então, às vezes vai aparecer lá uma promoção, o Alexandre gosta, né, de brincar comigo, uma oferta relâmpago da Shein. E aí ele fala que a oferta relâmpago, quando chega o cartão, daqui a pouco se transforma numa tempestade, se transforma em algo muito ruim. Graças a Deus, nunca tive problema com isso. Mas nós sabemos que existem pessoas que entraram no lugar de tanta escravidão, oferta relâmpago, vou pegar, ou qualquer coisa que se achegue até você e até a mim, e tire o nosso poder de decidir e nos leve para lugares de cativeiro onde somos escravizados para fazer algo que o Senhor quer tirar da nossa vida. Então, você e eu, hoje, estamos sendo chamados diante do Senhor para apresentarmos-nos diante dele, para falarmos como Cristo falou. Senhor, seja feita a tua vontade.
e não a minha. Nós estamos, amados, na parte da tarde, falando a respeito do comissionamento de Moisés para tirar o povo do Egito. E é um comissionamento pesado, exige morte, exige verdadeiramente uma renúncia da nossa história e de tudo quanto passamos nessa terra. Mas, mais do que isso, exige de nós uma sobriedade diante de nosso Deus. Então, tem alguns autores no Novo Testamento que falam para sermos sóbrios. Pedro fala, seja sóbrio, seja vigilante, porque o adversário, ele está ao vosso derredor como um leão, rugindo a quem possa tragar, para tragar alguém, para não andarmos na vigilância. E qual é a vigilância? Uma das maiores vigilâncias que você e eu podemos ter é decidir certo, é decidir alinhado com a palavra de Deus. Hoje aconteceu aqui na minha vida algo muito tremendo. Eu precisei ligar para um lugar para falar a respeito de uma encomenda, que eles falaram que havia chegado. Irmãos, foi para a minha vida, quem muito é dado, muito é exigido. Eu sabia que eu já estava estressadinha com o jeito com que foi conduzido pela transportadora aquele tipo de manifestação. Ao invés de eu gastar tempo com Deus e falar para Deus, Deus, eu vou falar lá na transportadora, me ajuda, não, fui sozinha. Chegou lá, não deu outra. Moça, desligou na minha cara. Sabe por quê? Porque eu simplesmente falei para a moça, moça, deixa eu falar. Só que eu falei naquele tom, naquele lugar espiritual que eu não tive nenhuma vigilância. E ela desligou na minha cara. E sabe quanto tempo eu esperei para ser atendida pela moça que me falou em 1 minuto, 1 segundo? Eu esperei 1 hora, com um monte de coisa para fazer. Fazendo as coisas e aquele celular ali, daqui a pouco você será atendido. Você é o 90º, daqui a pouco você será atendido, você é o 52º. E eu esperando, só que o que aconteceu comigo? Na hora de resolver o problema, não tive entendimento, um entendimento espiritual para ficar no lugar espiritual qual eu fui chamada para ficar, não apenas como filha de Deus, mas como uma representante de Deus na terra. Moça, me deixa falar. Foi o suficiente para desligar o telefone na minha cara. Porque ela tem muito mais ligações para fazer. Ela errou, evidente, mas eu errei. E eu preciso aprender a me responsabilizar por isso. Aí eu posso falar, foi o diabo. Não, não foi o diabo, foi minha falta de sabedoria. Foi a minha precipitação. O meu estresse estava meio irritadinha com aquele tipo de atendimento, já tinha tentado ligar na sexta-feira. Então, irmãos, o Senhor está falando, você quer ter vitória? Sobe. Para de decidir a força das coisas na força do braço. Então, eu estou dando um exemplo simples do cotidiano, porque presta bem atenção no que eu vou te revelar agora. Em nome de Jesus, o apóstolo Éder, faz muito tempo, ele falou a respeito de pessoas que vão à igreja e falam, eu vou no culto. Não, você vai na celebração. No culto é o que você faz em casa. Como que você e eu cultuamos a Deus em casa? Porque na celebração, irmãos, numa igreja como a nossa, que no máximo temos 3 horas de cultos por semana, se você estiver esperando ter o culto presencial nessas 3 horas por semana, que pouco culto nós vamos oferecer ao Senhor. O culto, irmãos, está ligado àquilo que eu faço diante de Deus no dia a dia. Era como Adão fazia. Ele estava prestando culto a Deus. Já falei isso várias vezes. Quando o Senhor falou, guarda a terra, guarda o jardim e ara a terra, Adão estava cultuando a Deus. Por isso que ele não podia ouvir outra voz, porque, shalom, shalom, irmã Mara, ele não poderia ficar escravo de outra voz. Porque Deus falou, guarda e planta, cultive a terra. E esse cultivar tem um sentido sacerdotal. Então, existem pessoas que falam, então eu vou cultuar a Deus quando eu vou na minha igreja. Não, você cultua a Deus sendo gente. Você cultua a Deus estando na tua casa. Você cultua a Deus naquilo que são as nossas transações comerciais. Nós cultuamos a Deus num atender de telefone, num atender de um irmão, em trocar uma coisa de lugar onde estamos irados às vezes vai mudar alguma coisa, a cadeira emperra e nós ficamos bravos. Isso é o nosso culto, irmãos. E às vezes estamos iludidos, vestimos a nossa roupinha, não vou falar de missa, porque não é? Mas a nossa roupinha de culto, e vamos lá cultuar ao Senhor, achando que aquilo lá é culto. Não, culto é o que você fez no seu dia a dia. E lá você vai lá celebrar junto com os outros irmãos. Ali é uma assembleia solene, ali é um lugar onde vamos ter comunhão com os nossos irmãos. Mas culto, shalom, shalom. Em nome de Jesus. Nossa, como seu cabelo cresceu, apóstola. Deus abençoe.
Glória a Deus, seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Tomou chá de alguma coisa nesse cabelo aí. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, vamos lá. Então, o culto é exatamente isso. O Senhor não está te chamando para ir lá celebrar 5 minutos diante dele, para falar, Senhor, estou aqui, ó, como eu sou espiritual. Não, a tua espiritualidade é dentro da tua casa. É com o seu esposo, é no seu dia a dia, é na forma de você olhar para mim mesmo, para você mesma. Irmãos, quanto nós gastamos de tempo com murmuração conosco mesmo? Eu não sei se você já prestou atenção. Quantos são chatos? Não está dando uma coisa certa, mas... chega uma hora assim... uma pessoa dá uma resposta... então, que culto é esse? Então, é esse tipo de manifestação que o Senhor quer. Nós estamos na temporada de inferno. Nós estamos na temporada de nossas águas serem profundas. Nós descemos ao rio das águas para recebermos da parte de Deus a nutrição que Ele tem proposto, para que lá no final, como eu falei hoje de manhã, entrarmos na primavera, no tempo de guerra, muito fortalecidos pelo poder do nosso Deus, muito amados por Deus, muito julgados por Deus. Só que para isso, você e eu vamos aprender a tomar decisões. E vamos falar para Deus, Deus, visita o meu passado e traz a decisão que eu tomei e que me pôs nesse cativeiro até agora, porque Deus está sentenciando as nossas decisões, amados, não para nos dar, como que eu posso dizer, a sentença de condenado, mas para nos dar a sentença, eu quero que você seja absolvido. Você está vendo o que eu estou fazendo? Eu estou cuidando do teu coração. Eu estou fascinando o teu coração. Eu estou fazendo do teu coração um lugar onde eu pego a minha vassoura e estou varrendo com poder e glória. Eu estou trazendo as minhas águas para sondar as tuas motivações. Eu não quero que você termine como Raquel, como Lia, enganada, sempre colocando a culpa na outra, sempre de disputa. Meu Deus, que cativeiro terrível devia ser a casa de Jacó. Eu estava lendo um pouco mais hoje a vida de Jacó. Ele chega, acaba de dar à luz ali, ó, aquele filho, Aser. Aí Rubem chega do campo e fala: mamãe, achei mandrágoras. Aí mal conversa com a Lia, a Raquel vem, me dê as tuas mandrágoras. Aí Lia fala: não vou alugar o teu marido hoje. Meu Deus, que disputa, que ausência de paz. Que ausência de senso, de pertencimento. Me dê teu marido, não, o marido é meu. Me dê teu marido, meu marido, esse marido é meu. E às vezes nós temos coisa dentro da nossa casa, dentro da nossa carnalidade, a nossa carne reivindicando, na força do braço, aquilo que Deus já falou. Esse marido não é teu. Não é para você ficar disputando, não é para você entrar nesses lugares para arrancar aquilo que seria uma produtividade desse lugar. Então, nós precisamos ter a nossa decisão esclarecida. É além da nossa vontade, muito além. Hoje eu não estou com vontade de fazer o Oséias da tarde. Hoje eu estou cansada. Hoje eu estou cansado. Hoje eu tenho oração, mas não sei que horas. Mas hoje eu tenho grupo, eu não estou cansada. Irmãos, Deus precisa de pessoas que sejam constantes, perseverantes. Pessoas que, sim, não desistem nunca. Não é porque somos brasileiros, não. É porque somos filhos do reino. O Senhor fala, depois de ter desfeito tudo, alcanceis a promessa. Qual é a promessa que nós queremos alcançar? A Lia e a Raquel queriam alcançar a promessa de ter um marido que desse a ela a atenção que elas esperavam que ele desse. Idealistas. Raquel já tinha o amor do marido. Mas ao invés de olhar para o amor do marido, ela ficava se comparando com Lia, que tinha aquele monte de filhos. Mas ela já tinha o amor do marido. A comparação é uma arma terrível contra as nossas vidas, irmãos. Uma arma terrível. Veja, hoje nós estamos com o nosso netinho Dom. Veja como o adversário ele quer pegar as nossas vidas para nos massacrar. E nós precisamos ter entendimento. Irmãos, hoje o nosso netinho Dom, sabe o que ele está fazendo? Ele está com a avó materna dele. Sabe por quê? Porque o Mateus voltou a trabalhar. O Senhor coordenou todo o tempo para o casal Letícia e Mateus e o filhinho Dom, meu netinho. E o que ficou para mim e para o Alexandre? Ficaram as intercessões. Ficaram, ó, pai, aqui, mãe, aqui, olha isso, olha aquilo. Agora, para a Adriana, maravilhosa, linda, uma bênção, sabe o que ficou? Pegar o Domzinho no colo. E agora?
Eu posso me contentar com as intercessões e com os sábados e algum outro dia que o Senhor nos prepara para visitá-los, ou eu posso ficar em murmuração. Eu posso ficar em disputa, desejando ser a Adriana com o netinho nos braços, ou eu posso ficar muito bem pacificada no lugar onde eu estou, em Duartina, e ver o dom pelas fotos que eles mandam, e conversar com eles, e ter um entendimento do que eles estão precisando. Eu posso mandar um alimento para eles quando está muito complicado. Ó, filho, eu vou levar um almoço, como nós fizemos no sábado para eles, ou no domingo, eu não me lembro mais, acho que foi no domingo. O Matheus falou, mãe, o Dom não dormiu. Eu falei, quer que a mãe leve um almoço aí? A gente estava no mercado. E aí o Matheus falou, vai quebrar um galho. Aí nós pegamos, levamos o almoço. Eu estou assim com a intercessão. Então, irmãos, às vezes não dá para você estar no lugar onde você quer estar. Ah, mas eu queria estar lá com meu netinho, e agora a Adriana que está lá. Irmãos, as nossas emoções infantis têm nos prendido. Qual é a comparação que você está vivendo e tem te roubado da intercessão? Eu falei para o meu esposo, às vezes estão tão centrados naquilo que queremos receber que não percebemos aquilo que as pessoas precisam e que estão ao nosso redor. Julgamentos. O Senhor precisa julgar a nossa motivação. Ou nós queremos ser servos de Deus, filhos de Deus que o servem em excelência, ou nós vamos querer servir a nós mesmos, dentro das nossas carências. Ai, mas é meu primeiro neto, eu também quero isso e aquilo. Irmãos, se eu não for ao Espírito de Deus e ficar pacificada, mamara, só que eu tenho que lutar contra alguns sentimentos que vêm. Tem que lutar. O adversário não vai ficar vendo você olhar e falar, ah, que bom, a Adriana está lá. Ele vai querer lançar ciúmes. Ele vai querer lançar rixa. Vou entrar em disputa com a Adriana, porque ela vai lá todo dia. Agora ela pegou férias para estar com dom e a gente só vai estar uma vez, 2 vezes por semana. Vamos arrancar o cabelo. Não vou. Não vou. O adversário não vai me pegar nisso em nome de Jesus, mas é fácil ele pegar. Porque você tem as suas próprias carências, você tem as suas próprias necessidades, eu tenho as minhas próprias expectativas. E tudo isso está muito bem. Deus não está reclamando de você e eu termos as nossas próprias expectativas. O que verdadeiramente Deus está reivindicando é que isso não se transforme em pecados. Era lícito para Raquel querer filhos. Ela tinha o ventre seco, irmãos. Era lícito para Lia querer que o marido a amasse, porque ela tinha sido preterida. Na cultura dela, o pai deu o marido para ela primeiro, ela teve a primeira noite da vida dela de núpcias com Jacó, se enamorou de Jacó. Era lícito ela ter isso. O pai a colocou numa enrascada, mas o coração dela se apegou. Mas de que maneira elas fizeram essa guerra? Estamos sim falando de Jezabel. Estamos sim falando de tempos e estações. Estamos sim falando de Dan, julgamento, estamos falando de Asser, estamos falando de Naphtali. Lugares onde o adversário vai querer colocar você e eu totalmente longe dos projetos de Deus, e nós ali queremos nos assenhorar do que são os nossos projetos. Os projetos, Marilúcia, seja bem-vinda, querida, em nome de Jesus. Os projetos de Deus para essas mulheres era tremendo. Já pensou se Lia é pacificada em dar 8 descendentes para o principado que Deus levantou na terra, o principado de Israel? Já pensou se ela entendesse o propósito? Talvez ela fizesse como eu no casamento do meu filho. O adversário veio lançar tanta seta na minha mente. Né? Você vai entregar o menino para a Letícia, o que você está entregando? O que isso, que aquilo, mandando um monte de condenação para a minha maternidade, o que eu formei no caráter do Mateus. O Espírito Santo veio em meu socorro e ele falou, você gerou algo que mais é poderoso na terra. Você transferiu a fé que salva, a fé que restaura, a fé que eu visito. Isso você transferiu para o teu filho. E se você pegar a minha foto entrando de braço dado com o Mateus, você vai ver que eu estou sorriboquidente, eu estou assim, ó. Sabe por quê? Porque Deus falou que eu estava aprovada. Você já pensou se essas mulheres abrissem o coração para receber a aprovação de Deus? Se elas abrissem o coração e falar, vocês têm um ventre, uma está com o ventre seco, eu vou abrir, porque é preterida, como o Senhor fala dela lá em Gênesis 29, foi preterida.
foi deixada para trás e eu vou consolá-la com o meu amor e ela não conseguiu receber. Andando atrás daquilo que me dá, vou vender para você, vou alugar o Jacó de você, para que meu ventre gere. Meu Deus, qual é a motivação do nosso coração? O que estamos fazendo diante de Deus? O Senhor está falando, olha, filho, filha, eu quero te dar 5.787, ou, vamos colocar assim, o próximo ano espiritual da tua vida. Eu não quero que você repita ciclos. Eu não quero que você entre nos lugares de contenda, de divisão, de discussão. Eu não quero que você se rebaixe ao ponto da carne. Eu quero que você suba para o meu amor. Recebe o meu amor. Eu amo você. Eu amo a sua casa, eu tenho um bom propósito. Eu é quem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Mas a nossa desconfiança de Deus, ela está galopante, ela está em alta, porque o adversário conseguiu abalar o fundamento do nosso relacionamento com Deus. Sabe quais são os dois fundamentos que nós não podemos permitir que se abalem? Deus nos amar e perdermos a fé. Mas o adversário ele vai procurar alavancar contra você, chacoalhar você, para que você não tenha fé no Senhor, para que você duvide em todo o tempo do amor dele. Ah, se Deus me amasse, eu não estava passando por isso. Olha que vergonha que eu estou passando. A palavra de Deus não diz assim. O Senhor permite que fiquemos no deserto para saber o que está no nosso coração. Deuteronômio capítulo 8. Então hoje o Senhor está te chamando, falando para você, filha, eu quero te amar com meu amor. Você me permite entrar no recôndito do teu coração? Você me permite entrar no culto que você tem prestado para mim no seu dia a dia? Eu quero que você apresente novos cultos diante de mim. Eu quero que você apresente os cultos racionais de Romanos 12. Eu quero que você apresente para mim a tua vida por sacrifício vivo e me deixe colocar fogo na tua vida, queimando verdadeiramente no meu altar. Sim, exatamente isso, irmã Marta. Nos tornamos mulheres sábias, colocando as nossas emoções de lado. É tempo de maturidade. É tempo de vencer a Cronos. Irmão, se nós não estamos firmados em Jesus, o dom viria para uma divisão na nossa casa. Viria para uma divisão. Sabe por quê? Porque a gente olhar a situação, a gente afastado, a gente em outra cidade. E não é porque não temos orado para que o Senhor possa conciliar Bauru com Duartim. Temos orado. Sabemos que não é para ir embora de Duartim ainda, o Senhor não deu comando ainda. Não mudou de rota. Sabemos isso no nosso espírito. Agora, e querer estar perto, nós queremos. Só que não podemos. E não podemos porque o Pai tem um motivo. Mas isso poderia ser uma celeuma dentro da nossa casa. O espírito de inveja poderia entrar e nos matar. Como a voz do primeiro neto. Murmurar. Você entende? Eu estou falando de emoções, irmãos. Não estou falando de realidade de vida. Estou falando do teu dia a dia. Isso é teu verdadeiro culto. A palavra de Deus não diz que Adão ia à igreja. Tudo bem, ele tinha lá 6 horas da tarde para se encontrar com o Senhor. Mas era um momento. E depois ele tinha que passar o restante do dia cultuando a Deus naquilo que ele recebeu na viração do dia. Quanto tempo temos gasto com o nosso Deus? Qual é a decisão que temos tomado de colocar as nossas emoções debaixo da cruz do Calvário, nos pés de Jesus Cristo? Amados, Jesus não queria ir para a cruz. Ele falou com todas as palavras. Eu não quero ir para esse lugar, meu pai. Por 3 vezes ele orou. Por 3 vezes ele pediu, pai, afasta de mim esse cálice, eu não quero beber. E na última vez, o Senhor deu o veredito, filho, é cruz. Seja feita a tua vontade, Senhor. E essa vontade, essa decisão que Jesus conquistou para nós, derramando sangue. A palavra de Deus lá no livro de Lucas fala que Jesus derramou sangue, como gotas de sangue caindo na terra. Todas as vezes que o Cristo vivo derramou sangue na terra, foi para conquistar algo para nós. Foi para tirar uma maldição de nós. E candai!
A maldição de decisões presas em cativeiros, corações endurecidos. Sim, pastora, olha que aliado maravilhoso nós temos agora. Senhor, eu não consigo decidir bem. Eu quero decidir errado. Eu não consigo parar de falar mal. Eu não consigo parar de falar coisa errada. Meu pensamento é uma bagunça, uma desordem. E eu não consigo, não tenho força. Não consigo decidir. Aí Jesus vem e fala: derramei sangue. Vai lá em Lucas, acho que é 22. Eu derramei sangue para falar: olha a humanidade. Eu estou conquistando para você o poder de decidir bem. Quando você não consegue, eu entro. E eu trago a obediência que me é peculiar. Eu tomo e entrego para você. Busque a mim e eu te ensino a decidir direito. Eu te fortaleço, mas dê um passo. É o que nós vamos fazer hoje. De todo o teu coração, você vai falar para Deus: Deus, eu não quero ser igual a Lia, igual a Raquel. Não quero, Senhor, usar Zilpa, usar Bila. Características que quer dizer insignificância, característica que quer dizer atemorizada. Depois você assista o Oséias da manhã, o Oséias da sexta-feira à tarde, que vai ajudar no teu entendimento. Assista e vá falar com Deus, leia a geração ali, como foram gerados os filhos de Raquel, de Lia. Veja que situação aquelas mulheres estavam em guerra, e elas são tipologias da nossa carne, da nossa natureza caída, daquilo que nós podemos pegar como força do braço. Irmãos, veja o que Raquel fez, que coisa terrível, que manifestação da carne terrível, tremenda. Você não vai me dar o que eu quero, você não pode abrir o meu ventre, então eu vou usar a força do meu braço. Vem cá, Bila, deite-se com meus filhos. E Jacó, um homem fraco, deitou-se. E é isso que Satanás quer fazer comigo e com você. Quer usar as artimanhas da nossa carne para falar: isso aqui vai gerar para a morte. Vai gerar para desilusão. Veja que essas mulheres morreram em contenda o tempo todo. Jacó não conseguiu nem no momento onde ele precisava proteger o bando todo, ele não conseguiu discernir, irmãos. Ele colocou Raquel lá atrás, colocou os filhos das concubinas na frente, os de Lia mais retraídos um pouco, mas Lia tinha 8 filhos. Meu Deus, 2 gerados por Zilpa, não é? Ele colocou os filhos das concubinas na frente. Ele é um homem que não sabia gerir a sua casa. E às vezes nós estamos como Jacó, enganando-nos, fazendo divisão de bando, não entendendo que vamos nos encontrar com a morte. E Esaú era aquele que veio para matar Jacó, irmãos. Jacó tomou uma decisão séria de descer ao vale de Jaboque. Hoje eu tenho dia. Senhor, passa a minha vida ali, porque eu tenho me enganado. Eu tenho responsabilizado. Raquel responsabilizava Lia, Lia responsabilizava a Raquel. E ambas olhavam para Jacó como se fosse o Deus da vida delas. Então, o que está acontecendo conosco hoje? Sabe, irmãos, Deus quer nos limpar nesse inverno, nos fazer subir, não permitir. Hoje, quem assistiu a aula do apóstolo, ele falou mais um pouco de Jezabel, que foi o que falamos hoje cedo. E em nome de Jesus, se o Senhor fizer crescer como tem crescido essa palavra, nós vamos fazer algo a respeito de Acabe a Jezabel. Porque saímos de ser manipulados para sermos manipuladores. Lia era uma mulher manipulada pela sua carência. E Raquel a mesma coisa. E manipulavam a Jacó. E Jacó as manipulava. Porque ele dava faísca, migalhas do amor deles. E elas correndo atrás. Então era um círculo vicioso de manipulações, uma família desajustada. E Deus fala: culto é dia a dia. Culto é dia a dia. É você olhando para o seu pai, para sua mãe com o coração. Também é feitiçaria, irmão. É para você olhar para o teu pai, para a tua mãe com o coração limpo. É para você e eu olharmos para as pessoas com o coração limpo, puro. Nosso dia a dia. Mas estamos armados para com o pastor. Estamos armados para com os irmãos. Estamos armados terrivelmente contra nós mesmos. Olhamos para nós com desprezo. Quantos aqui podem estar dessa maneira? Você não vai dar em nada.
O adversário está soprando na tua mente e você e eu estamos aceitando. Eu não vou dar em nada. O adversário está falando, você tentou tantas vezes, para que vai tentar de novo? Vai querer ter amizade? Vai querer se levantar? Vai querer ter cura dessa doença? Vou, vou, vou sim. Porque foi isso que Deus falou. Ele falou que ele me cura. Ele falou que eu sou filha. Ele falou que eu faço parte da família dele. E eu estou me levantando para te confrontar no poder do meu Cristo. Em nome de Jesus. Exato. Elas eram órfãs de pai vivo. Também aquele tipo de pai, né? O Labão vendeu aquelas moças por prostitutas. Mas elas tinham um pai todo-poderoso. E é disso que eu estou falando. Nosso pai não é Labão, irmãos. Nosso marido não é Jacó. Nosso marido nos ama. Ele entregou a vida dele por nós. Ele nos chamou de preciosos. Ele nos chamou de menina dos olhos. Ele nos chamou de filho amados em quem ele tem prazer. Ele nos chamou de mais que vencedores. Ele falou para nós que ele venceu o mundo e deu o nome dele para que nós pudéssemos vencer o mundo. Ele proclamou o nome dele no meio da congregação dos santos para falar: se você usar o meu nome, Deus está nos chamando para sairmos da solidão. Deus está nos chamando, olha, vença Cronos, porque Cronos quer roubar a tua herança de filha. Vença! Vença esse tempo maldito! Vença o conluio de Kairos e Cronos, vença! Confesse o teu pecado, confesse aquilo que foi feito no passado, para satisfazer aquilo que não vinha da parte de Deus. Confesse hoje. Fale para Deus. Deus, eu tomo a decisão de sair desses lugares, o resto é com o Senhor. Eu não sei como o Senhor vai fazer. Como o Senhor vai tirar de mim tantas coisas, tanta deformidade de alma? Eu não sei. E para isso ele é Deus. Você não é Deus. Eu não sou Deus. Eu não preciso saber tudo, nem entender tudo. Quem quer fazer você e eu entendermos tudo é Satanás e os seus demônios chamados Ateneia, a deusa da sabedoria, Aida, conjuntamente com as outras deusas lá, para formarem as rainhas do céu. Elas querem que a gente tenha entendimento, para que nós possamos dar um passo, porque eu entendo. Eu entendo, então eu dou esse passo. Deus não te chamou para entender. Deus falou: sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Vai para o céu. Eu vou te mostrar no meio do caminho onde é. Sai do meio da tua parentela. Para de andar de acordo com a tradição da tua família, de acordo com o mover do teu geracional, de acordo com os cativeiros do teu geracional. Saia deste lugar, decida romper. Fale para Deus: meu pai, como Lia, me vendeu. A minha mãe, como Lia, me rejeitou. O meu pai, as coisas da carne, estou falando. Porque ambas agiram na carne. E depois tributaram ao Senhor. Esse é o pior problema que acontece aqui. Porque se pelo menos tivessem tributado as obras delas a elas mesmas, elas teriam possibilidade de se arrepender, irmãos. Aí está o problema de responsabilizarmos os outros. Não tem possibilidade de arrependimento, porque foram os outros que fizeram. Então Deus está falando: decida olhar para você mesmo, pelo espelho da palavra, e fale com o Pai: Pai, eu quero que o Senhor me responsabilize por cada um dos pecados que me levaram para esse buraco que eu estou agora. Para este lugar de tristeza, de raiz de amargura, de solidão, de falta de perspectiva de vida. O ano, no calendário gregoriano, começou, mas para mim não adianta nada, porque dia após dia é do mesmo jeito. Entendemos isso? Eu estou falando agora da doutrina. Sim, em nome de Jesus, de todos os compartimentos da tua alma. Não estou falando no sentido de doutrina, não estou falando daquilo que as pessoas têm expectativa, às vezes, nas datas que viram. E nós estamos para chegar no tempo daqui a um mês, em março, né? Daqui a pouco, fevereiro, daqui a um tempinho já, março. E aí nós vamos ter uma mudança de ano. Quais são os projetos de Deus para você? Você pensa que Ele quer te arrastar mais um ano nesse lugar? Ou me arrastar mais um ano sendo chata comigo mesma? Sendo super exigente comigo mesma? Sendo idealista comigo mesma? Sendo quase um algoz para mim mesma? Você acha que Deus vai querer isso para mim por mais um ano? Em março? Não vai. Não vai.
Será que Deus vai querer que seu casamento se arraste por mais um ano? A sua maternidade e a sua paternidade se arraste por mais um ano? Ao invés de você entrar cheio dos propósitos de Deus que Ele está julgando poderosamente, porque essa é o tempo dos tribunais de Deus, é o tempo do juízo de Deus. Será que Deus vai querer que você e eu entremos mais de um ano num ciclo onde não produzimos nada e perdemos a oportunidade de vermos Deus sentenciando coisas horríveis na nossa vida porque não decidimos? Você acha que é isso que Deus tem para mim e para você? Não é. Deus é Deus de novidade de vida. Ele está esperando você receber o novo. Ah, eu vou recomeçar de novo. Não, Deus não está esperando você recomeçar nada. Deus está esperando você começar o novo. Não é recomeço. É começar algo novo. Mentalidade nova, sentimento novo, caráter novo. Mas como que eu vou fazer isso, apóstolo? É um monte de badulaque aqui dentro de mim. Não é você quem faz. Você só entrega. É tempo de subir e é tempo de se nutrir. E você entrega. Senhor, não sei como eu vou fazer isso, mas eu preciso fazer. Eu só decido fazer. E o Senhor me ensinará todas as coisas. E é isso que eu gostaria que nós entrássemos agora, em oração, para falarmos com Deus. Hoje de manhã tivemos uma oração que para mim foi maravilhosa, irmãos. Um tempo, e isso mesmo, Marta. Eu creio, em nome de Jesus, os véus estão sendo rasgados sobre a sua vida. Eu tenho confiança e convicção que é isso que Deus está fazendo, descortinando o teu passado, para trazer uma maturidade e um tempo de rompimento para coisas novas. Esse é o tempo. Isso. Eu concordo com a tua certeza. Esse é o tempo de coisas novas. Tempo de parar de arrastar aquilo que é o pecadinho de estimação. Não, isso aqui eu me entrego. Isso aqui é do meu caráter, meu pai, minha mãe. Ei, Deus não está preocupado como era seu pai e tua mãe, não. Como ele não se preocupou com Elias. Ai, não sou melhor que meus pais. Deus falou, o quê? Você está falando de pai? Sai debaixo desse zimbro. Para de ficar bebendo essa amargura. Para de ficar num rio que não te dá água para nada. Você é meu profeta, meu escolhido, meu eleito. Saia da cultura da morte. Isso. Ajuda a pregar aí, irmãos. Deus está falando seriamente conosco. Deixa os pecados de estimação agora. Aqueles que Deus não pode entrar para tocar. Ah, não, aqui não. Vai doer se eu deixar. Se Deus mudar a tua mentalidade, não vai doer nada. Você vai falar, meu Deus, eu estou com isso aqui. Não, não quero, não quero, não quero. Só decida. Porque você vai ver a sujidade do teu pecado. O Senhor vai mostrar para você a cabeça, a cara, a face do teu pecado, do meu pecado. E aí nós vamos ver como é sujo. Hoje eu estava lá no sofá, me preparando, pensando um pouco como íamos fazer isso. Eu falei, meu Deus, eu cheguei à conclusão de uma coisa, irmão, eu sou muito chata. Em muitas coisas eu não posso ser contrariada, não. Então eu venho aqui para fazer alguma coisa, o computador dá um pau. Em nome de Jesus. Isso mesmo. Vai doer um pouquinho, mas vai sarar. Aí vai acontecer alguma coisa. Tá rindo do quê? Quem, apóstolo? Meu companheiro. Ah, esse apóstolo. Agora eu fiquei até com pena dele hoje, sentada naquele sofá meditando. Falei, meu Deus, como eu sou chata. Parece que eu não posso ser contrariada. Por que eu fui atender a pessoa lá da encomenda aqui, de bico, nervosinha, irritadinha? Porque eu queria o que eu queria. Eu queria a compra que eu fiz. Não quero saber se tem que pedir reembolso. Não quero saber disso. Eu queria a compra que eu fiz. Só isso. Só que não se pode dizer não para você, não, bonita. Não pode sair alguma coisa fora do prumo para você, não, linda. Nunca você pode receber um não na cara? Por quê? Que mimo é esse? De onde você tirou ser mimada dessa maneira? Os desafios vêm. Mas como eu estou enfrentando os meus desafios do dia a dia? Irmãos, Deus assentou-se, nos assentou e deu uma ordem, senta-te. Como você e eu estamos fazendo as coisas sacerdotais no nosso culto diário ao Senhor? Na hora de fazer o almoço. Estava hoje falando com o Alexandre. Ele falou assim, eu vou ter que pegar você para comprar alface, porque eu falei, não, nunca reclamei dos alfaces que você trouxe. Falei, a penúltima vez que você comprou alface, você trouxe alface? Mimosa. Quem gosta de lavar alface mimosa? Para mim, ninguém. Pode ser que alguém goste, mas eu não gosto. Gente, nunca mais acaba aquele monte de folhinha assim, ó, você tem que ficar. E eu falei para ele, eu não reclamei.
Só que por dentro. E mais. Graças a Deus, o Senhor me deu graça, eu não falei nada para o meu esposo, fiz a salada, a gente comeu, tudo bem. Mas eu por dentro, e o Senhor falou: assenta-te, para de fazer as coisas com ranço, para de comer o melhor, o pior de você mesma. Por que está comendo o pior de você mesma? Por que está permitindo o adversário te intoxicar com você mesma? Irmão, sabe para que Deus te construiu? Sabe? Para você ter prazer na construção que Deus fez em você. Ele te escolheu. Ele te escolheu e ele te escolheu dessa maneira. Ele sabia qual era a minha personalidade, sanguínea com melancólica. Ele sabia qual era a minha personalidade. Perfeccionista, pusilânime, entusiasta. Qualquer coisa faz um evento. Ele sabia quem eu era. Mas ele quer que eu me acomode comigo mesmo. Eu tenho bons olhos para mim. Mas o adversário quer fazer você e eu sermos inimigos de nós mesmos. Aí nós pegamos o espelho da palavra e falamos, mas eu não estou assim. E aí você quer pegar. Isso, querida, é verdade. É verdade. Quando eu lavava com mais frequência a louça, é verdade. O senhor ministrava muito ainda. Ele ministra ainda quando eu vou para a cozinha, mas é raro, né? Agora estamos tomando algumas coisas de volta. Mas o que eu estou querendo dizer, irmãos, por que você não está satisfeita com quem você é? Por que nós permitimos o adversário se levantar contra nós e colocar um gosto ruim na nossa vida? Por que não estamos tão felizes quanto deveríamos ser? É, porque você não conhece o meu marido. Eu conheço o meu, irmãos e irmãs. O Senhor fale com você em outro lugar. Que o Senhor fale com você em outro lugar, meu amor, não vem, não. Essa surucucu tá enrolada, porque na cozinha será difícil. Ai, essa surucucuzinha aí tá enrolada, irmão. Esse Alexandre, quem não conhece, que compre bem baratinho, na liquidação, dá cheio. Brincadeira, irmão. Mas a verdade é que às vezes estamos fora, estamos permitindo Adão manifestar demais na nossa vida. Eu estou te convidando hoje a entrar no juízo de Deus, a permitir. Irmãos, eu quero ler aqui, porque eu faço sempre confusão, eu falo 200 vezes, eu tenho que consertar. Deus é puro no seu julgar e justo no seu falar. Falei certo agora, tenho certeza, né? Mas eu vou ler aqui no Salmo 51. Hoje, aqueles que quiserem de coração e aguentam o repuxo, que depois os móveis vão sair do lugar, com certeza. Viu? Ele vai procurar as léparas. Amém? Pode ter certeza disso. Mas, uma coisa eu te garanto. Isso aí é uma garantia, porque a palavra de Deus me garante para falar isso para você. Se você fizer o seu dever de casa certinho, certinho, sabe o que vai acontecer? Você vai ser melhor. Você vai andar feliz e vai ser uma bênção. Olha aqui. Salmo 51, versículo 4. Pequei contra ti somente pequei e fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que tu serás tido por justo no teu falar, em nome de Jesus, e puro no teu julgar. Então, irmãos, sabe uma coisa que Deus falou? Eu não me lembro que livro que está, mas Deus falou. Ele falou: se você considerar o meu castigo bom para você, vai ser bom para você considerar o meu castigo bom. Ou seja, você vai reconhecer que eu sou justo no meu falar e puro no meu julgar. Você vai entender que eu tenho o melhor para você. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, entre nesse lugar hoje e reconheça, se Deus fizer algo para você sair desses lugares, que eu já falei hoje cedo a respeito do tigre pegando no pescoço, não vou repetir, que temos pouco tempo. Está lá no grupo. Então, pegue e ouça e veja aquilo. É amor de Deus. Ele está pegando no teu pescoço. Não é um ataque. É para você sangrar, para não morrer. Então, fale para Deus. Hoje, em nome de Jesus, eu quero deixar de lado. Vamos falar juntos? Pai, em nome de Jesus, eu quero deixar de lado toda a minha manifestação que está se opondo à tua verdade dentro de mim. Eu preciso reconquistar o meu poder de decidir bem.
de decidir para aquilo que é vivo, de decidir pela verdade da tua palavra. Pai, como eu preciso andar nos teus caminhos. Então, alinha a minha vida à tua. Me ensina o quanto me amas. E quando tu vens para me corrigir, não é para me esconder, não. Pai, quantas vezes nos escondemos de ti, porque achamos que o Senhor ia nos bater. Por que Adão correu de Deus? Ele teve medo. Nós não andamos, Pai, mais no medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Pai, nós queremos estar com o nosso coração voltado para ti, porque tu tens coisas maravilhosas para falar a nosso respeito. O Senhor tem um futuro e uma esperança para nós? Sim, Pai. E nós não queremos andar a nossa vida por tanto tempo, como Raquel e Lia. Tiveram tantos filhos, tanto tempo ali com Jacó, Senhor. E não conseguiram viver uma vida ajustada. Tanto tempo tendo marido e não conseguiam viver uma vida ajustada. E às vezes já estamos casados contigo, como a minha vida. Pega a tua vida, o tempo que você ficou casada com Deus agora. E fale para Deus o tempo que você e eu vivemos na religiosidade. O tempo em que desconfiamos de Deus. O tempo em que achamos que Deus não era conosco e nós saímos correndo para resolver as coisas. Fale para Deus. Vai entrando nesse lugar, vai se desarmando. Vai, cara. Vai se desarmando, cara. Vai colocando a tua vida diante do Pai. Vai falando para Deus, Deus tem coisa escondida aqui dentro que tu não tem coragem de te mostrar. Estou com medo. E esse medo é a natureza de Satanás, porque Satanás tem medo de Deus. Ele só está revestido de ousadia. Ele não pode transferir nada para... Adão não pode ter nada que não venha de Satanás depois que ele caiu. Presta bem atenção nisso. Tudo que Adão recebeu no seu sentimento, ali nos primeiros momentos, foi de Satanás juntos. Ele recebeu a idolatria, ele recebeu a rebeldia, ele recebeu a teimosia. Tudo ali, conforme a serpente foi envolvendo Adão. E o sentimento foi, tive medo, porque Satanás tem medo. Porque ele sabe o destino dele. Ele sabe, mas ele é afrontoso. Ele quer fazer de conta. Ele está auto-enganado. Então você fale para Deus hoje. Eu não quero mais andar no medo. Essas mulheres tinham medo de não serem amadas. Diga para Deus, Pai, em nome de Jesus, eu não quero me auto-enganar. Para andar no medo. Para andar com sensações tão terríveis. Para correr atrás de migalhas. Para trocar noites de amor por mandrágoras. Não quero isso. Não quero, Pai, isso é manipulação, é feitiçaria. Não, Senhor. Pecado. Livra-nos. Pai, hoje cedo nós oramos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar pecados e nos purificar das injustiças. Nos ajuda a ter a mesma palavra. A palavra para confessar é homologio, quer dizer assim, eu digo a mesma coisa que Deus diz. Então, se Deus fala isso é pecado, eu falo pecado. Se é transgressão, eu falo é transgressão. Se Ele fala é iniquidade, eu falo é iniquidade. E eu estou aqui para pedir perdão. Pai, em nome de Jesus, nós queremos destruir aquilo que te impede de ter um julgamento puro, uma palavra pura, uma palavra justa para a minha vida. Eu desisto de andar nas minhas falcatruas. Eu desisto de andar na minha chatice. Eu desisto de andar na minha raiz de amargura. Eu quero ser equilibrada. Chega uma notícia, vem um calor. Aí agora? E agora? E agora eu tenho Deus. Pai, eu quero andar com quem tem a cobertura de Deus na terra. Estou pacificada porque eu tenho Deus. Vamos tirando as máscaras. Ai, mas você já é apóstola. Não tenho nenhuma pretensão, irmãos, de ser vice-deus. Apóstolo ou não, sou filha de Deus, carente das misericórdias do Senhor. Há uma unção de apostolado sobre a minha vida. Isso não me elevou à posição de vice-deus.
e nem nunca vai me elevar em nome de Jesus. E que ninguém aqui se arrogue disso. Ah, eu tenho um cargo, tenho ofício, o meu ofício, para aqueles que têm, né, desejam o episcopado, os nossos ofícios não servirão para nada, a não ser para servir. Com a unção necessária. Então, você que daqui a pouco vai ser pastor, vai ser um evangelista, vai ser um profeta, vai ser levantado para isso na terra. Não se arrogue de títulos, não se iluda com títulos. Isso nada tem a ver com você. Tem a ver com o propósito de Deus na tua vida. É só Deus, não é você. Cuidado com o título. Cuidado com o título. Em nome de Jesus. Vai, fale para Deus. O título não vai. Cobrança, vai. O título não vai te proteger diante do Senhor, hein? Muito pelo contrário, vai te trazer mais responsabilidade. Fale para Deus. Gaste um tempo hoje na presença de Deus, falando: Senhor, é o tempo do juízo. Dan está estabelecido. O julgamento vem. O inverno é o tempo do Senhor julgar, para que eu seja feliz de verdade. Não para que eu seja uma mentira, uma fraude, como Li e Raquel viveram. Para que eu seja uma pessoa que, quando chegar o mês de março, eu vou lutar, sim, vou ter as minhas vitórias, porque a natureza do Cordeiro vai estar em mim. Eu quero, eu preciso. Desesperadamente eu preciso. Tem um canto que fala: uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Procure esse hino no poste. Vá para o teu quarto, vá para o secreto. E ore ao Senhor. Fale para Deus: quero deixar os meus pecadinhos de estimação, os que me fazem cócegas. Pecadinhos de estimação que fazem cócega em você e em mim, também vão fazer cócega e trazer alegria para Satanás e seus demônios. Preste muita atenção nisso. E vai, com certeza, entristecer o Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Que hoje possamos pegar essa renúncia e levar a sério. Essa pregação meio que renunciada, meio que falada para você. Vai falando para Deus: eu tomo posse. Eu quero. E o mais importante de tudo, deixe-se ser visitada pelo sangue do Cordeiro, que conquistou de volta o poder de purificar totalmente nosso poder de decidir. Tome posse disso. Quando você não consegue, quando você não pode, ele pode, ele consegue. Fale para ele. Irmãos, entenda isso, ele. Jesus, no Getsemane, estava numa guerra de sementes. Havia uma semente para ser morta e uma semente para nascer. Era a semente do resgate dos filhos legítimos de Deus. E havia uma semente para ser morta, a semente dos filhos do diabo. E Jesus executou, em Getsemane, a morte dessa semente. Ele estava em guerra. Pai, Abba, Pai. Nunca mais você vai ouvir Jesus falando Abba, Pai. Só ali. Estava falando para Deus: Paizinho, lembra que eu saí de ti. Essa semente que eu carrego, ela precisa me dar força. Eu não posso tocar na semente porque eu abri mão. Sou totalmente humano. Não posso tocar na semente. Mas se o teu Espírito Santo vier, me der a graça que eu necessito, então que seja feita a tua vontade, não a minha. E a guerra é intensa. Ele transpira sangue, como gotas de sangue. Entre nesse sangue. Entre nesse sangue. Tome posse. Peça para Deus modificar o que é necessário. E Ele vai fazer isso. Em o nome de Jesus. Eu te abençoo. Eu te abençoo com as revelações do céu. Eu imparto aquilo que o Senhor tem dado de revelação. Não estou repartindo com você o que Deus já tem feito na minha vida. Estou repartindo revelações que o Senhor tem me dado, para que você possa andar nesse caminho de revelação poderosa, para que você e eu saiamos desses lugares de decisões que foram tão cativadas pelo adversário que nos prenderam. Vamos entregando. Ah, não, amanhã eu faço. Amanhã eu vejo. E o adversário foi só comendo. Do amanhã. Do amanhã. E agora ele está um gigante armado. Um valente armado. Mas o Senhor vai fortalecer a tua vontade.
Aliás, o teu poder de decidir e a tua vontade terá que ser submissa à palavra de Deus. Eu te abençoo por isso. Em nome de Jesus. E amanhã cedo nós voltamos, aí vamos falar um pouquinho a respeito da continuidade. Não vamos falar da palavra do mês amanhã, vamos falar a respeito, acho que do Neemias, não é o contexto espiritual ali de Neemias, e depois à tarde vamos fazer a parte de Moisés se apresentando para libertar o povo de Deus, que é você que sou eu. Somos os libertadores de Deus. Amém? Deus abençoe, Deus guarde. Fique com Deus. Shalom, shalom. Laricinha, Mara de Verne, missionária Fátima, cada um de vocês que aí estão. Deus abençoe, Deus guarde. Muito obrigada. Shalom, shalom.